Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anaim. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão, se inscreva também no canal da comunidade no YouTube. Vamos iniciar esse estudo bíblico clamando a ação do Espírito Santo que venha sobre nós desde já, iluminando todo o nosso dia. Pelo sinal desta cruz, divais Deus, Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, desce sobre nós, ilumina todos os nossos pensamentos, nosso coração, derrama a tua graça sobre nós, dá-nos os teus dons, dá-nos a vossa sabedoria, o vosso discernimento e vosso amor por cada um dos irmãos, pela tua palavra e principalmente por Deus. Amém. Amém. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como também curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não leveis para a viagem nem bastão nem alforje, nem pão nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrares, permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés, em testemunho contra eles. Eles então partiram, e indo de povoado em povoado, anunciavam a boa nova, operando curas por toda parte. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava, e ficou muito perplexo por alguns dizerem: é João que foi ressuscitado dos mortos, e outros: é Elias que reapareceu, e outros ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse: a João eu mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria ver. Ao voltarem os apóstolos, narraram-lhe tudo o que tinham feito. Tomou-os então consigo e retirou-se à parte, em direção a uma cidade chamada Betsaida. As multidões, porém, percebendo isso, foram atrás deles. E acolhendo-os, falou-lhes do reino de Deus, e aos necessitados de cura restituiu a saúde. O dia começava a declinar, aproximaram-se os 12 e disseram: despede a multidão, para que vão aos povoados e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, eram quase 5.000 homens. Ele, porém, disse-lhe a seus discípulos: fazei-os acomodar-se por grupos de uns 50. Assim fizeram, e todos se acomodaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele elevou os olhos para o céu e os abençoou. Partiu-os e deu aos discípulos, para que os distribuísse à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e foi recolhido o que sobrou, 12 dos pedaços, 12 cestos. Aqui a gente vê, Jesus envia os seus 12 apóstolos, não aquele grupo de discípulos que era bem maior, mas aqui no Evangelho de São Lucas ele vai citar especificamente os 12 apóstolos, a pregar o Evangelho, a fazer as curas, e fazendo também a mesma missão que Jesus. Aqui os apóstolos são aqueles enviados por Cristo. E aí a gente chega um pequeno parênteses, que é a respeito do que Herodes pensa de Jesus, que essa palavra vai estar até na boca dos discípulos lá em Mateus, quando Jesus vai perguntar: no dizer do povo, quem é que eles dizem que é o Filho do Homem? E os próprios discípulos é que vão dizer essas coisas aqui, Uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, ou um dos profetas. E aí Herodes era aquele que, por curiosidade, queria ver quem era esse Jesus, mas não queria ter intimidade com Jesus. Tantos de nós queremos saber quem é esse Deus que cura, e às vezes nós não queremos ter a intimidade verdadeira com Jesus. Ao voltarem os discípulos, contam tudo aquilo que tinham feito a Jesus. Jesus vai se retirando para um lugar deserto,
para eles descansarem. Mas aí a multidão vai atrás deles e acontece, né, que depois que Jesus cura e fala sobre o reino de Deus, fica tarde, daquela multidão com fome, né, e os discípulos não despedem logo eles para que eles vão procurar o que comer, que aqui é um lugar deserto. E acontece a primeira multiplicação dos pães. Um milagre, né, que assim como Moisés, que alimentou o povo no deserto, Jesus também faz com que este pão se multiplique e as pessoas sejam alimentadas. Porque nosso Deus é o Deus da providência, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, que nada lhes é impossível. Certo dia ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: quem sou eu no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente de anunciar isso a alguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado pelos anciões e chefes dos sacerdotes, escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aqui a gente vê, né, a profissão de Pedro. Jesus nem no dizer às multidões: quem sou o filho do homem? E aí eles vão responder aquela mesma coisa que disseram a Herodes sobre quem era ele. E aí São Pedro, né, vai dizer: tu és o Cristo de Deus. Ou seja, a São Pedro foi revelado por graça do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos nem dizer que Jesus é o Senhor. Então foi pelo Espírito Santo que Pedro teve esta revelação. E Jesus vai anunciar, né, que deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E logo após vai chegar um ponto chave aqui da nossa leitura hoje, que é justamente: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Meus irmãos, aqui está a nossa condição para seguir a Cristo. Se você quer seguir a Cristo, mas bota condições, não, eu vou seguir a Cristo, mas que Ele me cure, que Ele me livre das dificuldades. Jesus está dizendo aqui, você quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Que nós possamos nos renunciar a nós mesmos, né? E aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Por isso, meus irmãos, não tenhamos medo de perder a nossa vida por causa de Deus. Aquele que quiser salvar, aquele que tiver o cuidado excessivo com sua vida, aqui irá acabar perdendo. Que nós não nos envergonhemos de Cristo, né? Porque Ele disse que aquele que se envergonhar dele, Ele também se envergonhará dessa pessoa quando vier na sua glória. Que nós assumamos a nossa missão como cristãos, que nós assumamos o nosso papel. Eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus. Esse não provarão a morte não é que significa que eles vão ficar vivos até a segunda vinda de Cristo, não. Mas é que alguns deles iriam ver a igreja crescendo, né, em graça. E o reino de Deus para nós já começou a partir da vinda de Cristo, né, quando a sua igreja foi fundada. Este é o reino de Deus, que será manifesto mais ainda na sua segunda vinda. Mais ou menos 8 dias depois, essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar.
Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se fulgurantes e brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envolto em glória, falavam de seu êxodo, que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono, e ao despertarem viram a glória, e os 2 homens que estavam com ele. E quando eles iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando a nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho com os discípulos e mantiveram silêncio. E naqueles dias ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Jesus aqui ele mostra a sua glória. Ele se transfigura, né, no seu corpo glorioso. E aparecem 2 personagens centrais do Antigo Testamento, que é Moisés, aquele a quem Jesus viria como figura, né, como aquele profeta que o povo iria escutar, e Elias também, o grande profeta, né, aquele que falava contra todas, que denunciava todas as atrocidades, todas as idolatrias de Israel. E aí ele se mostra em sua glória, né, para esses discípulos que eram mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. No dia seguinte, ao descerem da montanha, veio ao seu encontro grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver o meu filho, porque ele é meu filho único. E eis que o espírito o toma subitamente e grita, sacode-o com violência, e o faz espumar. É com grande dificuldade que o abandona, deixando-o dilacerado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui teu filho. Estava ainda se aproximando quando o demônio jogou-o por terra e agitou-o violentamente. Jesus, porém, conjurou-o severamente, e o espírito impuro curou a criança e a devolveu ao seu pai. E todos se maravilhavam com a grandeza de Deus. Enquanto se admiravam de tudo o que se fazia, disse aos discípulos: Quando a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velado para que não a entendesse, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Houve entre eles uma discussão: qual deles seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança e colocou ao seu lado, e disse: Aquele que recebeu uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue. Jesus, porém, lhe disse: Não o impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Quando se completaram os dias de sua assunção, dele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente, que puseram-se a caminho, e entrando num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo, eles, porém, não o receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-lo? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Jesus ele vai passar por uma cidade samaritana. Os samaritanos, historicamente, eram rivais dos judeus, e por saberem que Jesus e os seus discípulos estavam indo para Jerusalém, eles não querem acolher Jesus, né? Então Tiago e João querem: Senhor, querem que nós roguemos que desça o fogo do céu, né? Queimar eles. Jesus os repreende, porque Jesus não veio para matar.
Jesus, aqueles que rejeitam, Jesus não veio rejeitá-los. Jesus veio amá-los e dar a oportunidade para todos se converterem a seu tempo. Enquanto prosseguia a viagem, alguém me disse na estrada: eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Este respondeu: permite ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, mas permite-me primeiro despedir-me do que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos 3 exigências para a vocação apostólica. A primeira é que aquele que se vocaciona apostolicamente, aquele que verdadeiramente decide sair de tudo para seguir a Cristo, aquele que é vocacionado, ele não tem lugar para reclinar sua cabeça, assim como as raposas e os pássaros têm os seus ninhos, mas aquele que vive uma vida apostólica, ele não tem o lugar de descanso, mas ele vai aonde Jesus lhe envia. Outra pessoa disse: deixa eu enterrar meu pai. Não significa que o pai dele estava morto lá na sala, lá sendo velado, e ele disse: deixa eu enterrar meu pai. Não, mas o pai dele ainda estava vivo, e ele queria: não, deixa primeiro meu pai morrer, aí eu vou te seguir. Jesus vai dizer: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, deixe que aqueles que não querem, eles se virem com suas preocupações. A ti, vem e segue. Talvez você esteja dando desculpas, não, deixa primeiro eu terminar minha faculdade, deixa primeiro meus filhos crescerem, deixa primeiro acontecer alguma coisa para que eu vá te seguir. Jesus está dizendo: não, vem, segue agora, deixa que as outras coisas se resolvam por elas mesmas. E por fim vai dizer para aqueles que querem seguir Jesus, mas a todo instante fica olhando para trás, Jesus vai dizer: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Se você segue a Jesus, sigamos firmemente a Ele, sem ficar olhando para aquelas coisas que talvez nós poderíamos perder, Você está seguindo Jesus, e diz: nossa, se eu não estivesse seguindo Jesus, eu poderia estar hoje, num domingo, digamos, no meu lazer, em outra coisa. Mas Jesus disse que aquele que está trabalhando, bota a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Então, se nós estamos seguindo Jesus, mas estamos sempre pensando nas coisas que teoricamente estaríamos perdendo, se não estivéssemos com Jesus, nós não somos dignos dele. Amém? Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.